Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em 2014, né? Tenham um ano alegre, feliz e que Deus abençoe a cada um. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículo 1 até o 19, está aí na tela. Mateus 11, do 1 ao 19, eu vou ler para vocês, que fala a respeito de Jesus e de João Batista. Começa assim: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Pai, nós queremos estar te pedindo tua sabedoria sobre esta palavra, Pai. O que o Senhor quer falar a cada um de nós, Senhor. Nos dê entendimento, que o Espírito Santo esteja nos dando entendimento e tocando os nossos corações naquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei antes, nós estamos começando 2014. E o que é que você espera da vida, em especial para 2014? Qual seria hoje o seu anseio mais íntimo? Se alguém lhe perguntasse qual o seu maior desejo, o que você responderia? Você tem algum sonho? Algum sonho específico? Qual é a vontade que você carrega dentro de si mesmo? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele carregava no peito o desejo forte de morrer servindo ao Senhor.
Ele dizia: eu corro não como quem corre num estádio, à procura de uma coroa perecível, mas eu corro como quem corre na certeza de receber a coroa da vida. Era o desejo de Paulo. Martinho Lutero, por exemplo, ele tinha um desejo profundo. Ele queria que a palavra de Deus reinasse em sua vida. E ele dizia: eu não quero outra coisa. A palavra de Deus me basta. Ainda que eu não receba bênção ou milagres, se eu tiver a palavra de Deus, eu estou satisfeito. Tudo o que ele queria era ver a palavra de Deus espalhada, divulgada entre o povo. Nós temos um cantor brasileiro que também tem um sonho, e ele diz na letra dele: eu só quero que você me aqueça nesse inverno, e o resto eu vou deixar para ele, né? Se ele vai lá nesse lugar, ele que vai, porque se ele não tem Jesus, não vai mesmo, né? Conhece o resto da letra, né? E que tudo mais vá para o inferno, né? Roberto Carlos. Ok? Eu só quero que você me aqueça nesse inverno. Então vamos ficar só com essa parte, o resto deixa. Estou quebrando o gelo, tá? Voltando aqui. O maior anseio de João Batista era ver o Messias. Messias era Jesus que haveria de vir. O que João Batista alimentou no coração a vida inteira era poder servir ao Messias. E João Batista viu o seu sonho se realizar. Um dia ele estava com seus discípulos e viu Jesus passando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e eu diminua. Que privilégio quando uma pessoa tem um sonho, o alimenta por tantos anos e pode realizá-lo. João Batista realizou seu sonho. Viu o Messias, pregou sobre ele o identificou e João Batista batizou Jesus. Que privilégio que ele teve. E não muito tempo depois dessas coisas, João Batista foi preso. Como é duro quando depois de realizar um sonho, algo muito ruim acontece. Como é duro quando a gente persegue algo a vida inteira e no final parece que nada disso valeu. João Batista, que sonhou ver o Messias, ele o viu, mas agora ele estava preso, ele estava numa prisão. E enquanto estava preso, João Batista entrou em crise. Que é óbvio que nós entramos em crise quando um sonho vira tragédia. Quantos de nós já não viveram isso? Talvez não na própria experiência, mas conhecem fatos. Por exemplo, o sonho do casamento e depois virou a tragédia da separação. O sonho do próprio negócio e depois virou a tragédia do endividamento. Vai à falência. O sonho do ministério, que depois virou a decepção com pessoas de todos os jeitos. Eu achava que era uma maravilha servir a Deus. O sonho da viagem, que virou um pesadelo com a agência de viagem, que prometeu que era isso e não cumpriu. João Batista tinha o sonho de participar no ministério messiânico e exatamente agora estava numa cadeia. Agora que Jesus veio, agora que eu ansiava, e pior, ameaçado de perder a própria cabeça. Ele entra em crise. E com tudo o que ele sabia, João Batista chama alguns que o assistiam. João Batista tinha os seus discípulos, né, que seguiam ele. E Jesus veio logo depois, chamou os seus. E João Batista, então, chama esses seus discípulos e pede que vão até Jesus para perguntar se era ele mesmo o Messias. Olha a crise desse homem. Olha que ponto que ele chegou. De pedir se era ele mesmo o Messias. És tu aquele que haveria de vir? És tu a realização do sonho
de uma vida toda? És tu a certeza de que não desejei em vão aquilo que eu esperei? Olha o versículo 3. És tu aquele que haveria de vir, ou eu tenho que esperar algum outro? Olha a crise desse homem. Porém, Jesus, no final do versículo 19, diz: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus olhou para aqueles homens e disse: eu sei que João está passando por uma crise. Eu sei que a situação do João não está fácil. Versículo 4. Mas vão e digam ao João. Aí, o que diz o versículo 5? Vocês digam ao João que os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Digam para João que ele não sonhou em vão. Um tempo novo está vindo. Ou seja, para nós, Deus quer que você saiba que sonhar no Senhor nunca será sonhar em vão. E quando os homens de João saem, Jesus começa a falar com seus discípulos sobre o privilégio que eles tinham de participar, o que João tinha sonhado a vida inteira. O que Jesus diz a seus discípulos é uma palavra sobre como nós somos privilegiados. O que Jesus falou para os discípulos, ele está falando isso para nós hoje. Como nós somos privilegiados por participar daquilo que foi sonhado, falado por profetas de Deus, por gerações inteiras. E às vezes nós não entendemos, ou melhor, nós nos esquecemos disso. E hoje eu quero falar com você sobre quanto você é uma pessoa privilegiada e não sabe. Eu e você, às vezes, esquecemos o quanto somos privilegiados, mas esquecemos. Mas por que esquecemos? E aqui eu quero ver 3 lições por que nós esquecemos. Primeira lição: esquecemos o quanto somos privilegiados porque não sabemos ao certo o que estamos procurando. Na metade do versículo 7, Jesus diz para as pessoas que estavam com ele: o que vocês foram ver no deserto? Ele pergunta: o que vocês foram fazer no deserto? O que vocês foram procurar quando foram atrás de João Batista no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Versículo 8. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais, não no deserto. Pessoas vestidas com vestes finas não estão no deserto. Elas estão nos palácios reais. O lugar que se reúne pessoas com vestes finas é nos palácios reais e não no deserto. Não me digam que vocês foram no deserto procurar gente com roupas finas. É isso que Jesus disse para eles. Ou seja, o problema é que às vezes a gente está num lugar sem a menor ideia do que pode encontrar ali. E é isso que Jesus estava questionando eles. E procurando o que aquele lugar não oferece. Por exemplo, pode ser, não estou dizendo, que talvez alguns de nós esteja procurando no Evangelho o que o Evangelho nunca prometeu. Pode ser que alguns aqui estejam ansiando receber de Deus o que Deus nunca disse que daria. Calvino escreveu: nós não deveríamos nos esforçar para extorquir de Deus o que Deus não quer dar. Às vezes somos nós que queremos, mas nós queremos aquilo que Deus não quer dar.
Quantas vezes eu estou buscando a coisa errada no lugar errado, porque simplesmente nunca parei para pensar o que é que realmente eu estou buscando nessa vida. Por exemplo, todos nós participamos nesse grupo e seguidamente alguém me diz assim, como eu me sinto bem aqui e tal, mas por que tu te sente bem? Então dá razão, conhecia Jesus, acho esse grupo jóia, o pessoal... E aí, essa pessoa logo ela se assusta quando vem a aprovação. Assumo o ministério porque me senti honrado. Eu fui convidado pela liderança. Mas me assusto quando as dificuldades elas aparecem. Eu fico apavorado com as pessoas que eu encontro pelo caminho. Desanimo. E penso que isso não é para mim. Eu quero cair fora. Porque eu estava esperando um caniço fino, frágil, agitado pelo vento no deserto. Porque eu estava esperando pessoas com vestes finas no deserto. Outro exemplo, quer ser rico? Não é essa a promessa do Evangelho? Se você já é, ou vai ficar, ou não, rico, não é essa a questão. A questão é que Deus não prometeu prosperidade financeira para ninguém. O famigerado evangelho da prosperidade é a nossa tentativa de achar o tal do caniço agitado pelo vento no deserto. A satisfação dos desejos, guarda bem isso, a satisfação dos nossos desejos no evangelho não é o caminho da cruz. O caminho do cristão é o caminho da cruz. Mas os cristãos nunca foram tão soberbos e cheios de si. Jesus disse o quê? Se alguém quer vir após mim, negue-se. Negue-se a si. Não negar os outros, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não enganou ninguém. Ele não foi suave, ele foi real. Ele não foi suave nem pesado, ele foi real. A minha realidade é essa. Eu não vou encontrar nenhuma outra coisa que não seja submissão e renúncia para seguir esse caminho. Ou você ainda não entendeu o que o Evangelho tem para oferecer. No versículo 9 diz, afinal, o que foram ver no deserto? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Se vocês saíram para o deserto para ouvir alguém falar a palavra de Deus, então acertaram em cheio. João Batista era muito mais que um profeta. E o versículo 10 diz que ele era um mensageiro, a dizer, Deus está vindo para fazer toda a diferença na história. Isso quer dizer que, se você está aqui para ouvir a palavra de Deus, se você está buscando o Senhor, para que a palavra dele faça toda a diferença em sua vida, então tem uma palavra boa para você. Deus está interessado em revolucionar a sua vida. Ele não vai deixar você parado ali, sentado, não. Pode ter certeza. Segunda lição. Esquecemos o quanto somos privilegiados, porque não sabemos o que já temos. Quando Jesus termina de falar de João Batista, provavelmente os discípulos eles ficam impressionados com os elogios que Jesus estava fazendo a João Batista. E não é gostoso receber um elogio de alguém importante, que eu considero importante? Claro que é. Pois veja o versículo 11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui está dizendo que o reino dos céus começa aqui. De vez em quando tem algumas pessoas que me dizem, mas o reino dos céus não começa depois que nós morremos? Então me explica o que significa isso aqui. Porque ninguém maior do que João Batista
Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Imagine os discípulos com os olhos arregalados, né, sobre o que Jesus fala. No versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Do que Jesus estava falando? Da lei, das regras, das obrigações, das imposições. Se fizer, você vai. Se você não fizer, você fica. Se conseguir, está dentro. Se você não conseguir, você está fora. E o apóstolo Paulo veio e diz, a lei veio para nos nivelar por baixo. Porque com a lei descobrimos que ninguém consegue. Mas Jesus veio para nos fazer assentar nos lugares espirituais. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Jesus veio para nos fazer assentar nos lugares espirituais. Jesus conseguiu. Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi perfeito em seus caminhos. Ele não pecou. A vitória dele foi estendida a todos nós. Olha que privilégio. Foi estendida a todos nós. De modo que João Batista, representante de uma época que era difícil, a época da lei, para todo mundo, mas depois dele, qualquer um no reino são mais que vencedores. Que privilégio, né? Eu e você esquecemos o quanto somos privilegiados, porque esquecemos que naquela cruz Jesus pagou o preço da nossa vida e hoje, no seu nome, nós somos salvos. Sabe que a gente esquece que o nosso nome já está escrito no livro da vida? A gente só lembra isso quando a gente lê lá em Apocalipse, ou quando alguém fala alguma coisa sobre isso. A gente esquece disso. O nosso nome está garantido, está lá no livro da vida. João está preso com medo de ter sonhado em vão. Se hoje você passar pelo deserto, ou seja, se você passar pela dificuldade, se você passar pelo, como diz o Salmo, pelo vale da sombra da morte, você pode se lembrar que não sonhou em vão. Você não entregou sua vida para Jesus em vão. É uma pena que às vezes a gente estaciona aqui, corre atrás da nossa vida dia a dia e deixamos Jesus para sobras. E olha lá. Porque mesmo que, se você luta, mesmo que a sua luta te mate, te leve à morte, você fecha os olhos aqui e abre os olhos diante do Cordeiro de Deus. Que privilégio. Que privilégio é esse nosso. Nós somos muito privilegiados. A cruz de Cristo, o amor de Deus, o dom do Espírito, o poder que vem do alto para nos abençoar, o socorro que vem de Deus, a graça. Nós somos filhos da graça. Eu não posso, nem na pior situação da minha vida, esquecer que eu sou filho da graça. Nem diante do mais terrível pecado eu posso esquecer que sou filho da graça. Nós somos filhos da graça. Esse é um grande privilégio. A graça, como diz Philip Yancey, ele traduziu perfeitamente no livro Maravilhosa Graça, que inclusive tem esse livro ali na biblioteca, não estou fazendo propaganda, tá? Mas se alguém tem, deve ter lido isso aqui, ó. Graça significa que não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, e também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus nos ama. Ele quer, independente de nós queremos ou não. Então eu creio que está tudo bem conosco. Está tudo bem com nós. Mesmo a pessoa culpada e ressentida, mesmo aquela mais apavorada diante dos seus problemas,
mesmo aquela mais infeliz aos olhos do seu próprio coração, essa pessoa ela é maior do que João Batista. Gente, que privilégio de ouvir isso. A gente é maior. A Bíblia diz que nós somos maior que João Batista, porque fazemos parte do reino de Deus. Apesar de tudo isso, debaixo de toda essa nossa casca, há um selo, o selo do Espírito Santo. Há uma certeza da salvação que ninguém pode roubar de nós. Você é muito privilegiado, mesmo quando a vida está de perna pro ar, mesmo nessa hora. Terceira lição, a última lição que eu aprendo é que nós esquecemos o quanto somos privilegiados porque não sabemos participar. Então, primeiro, não sabemos o que procuramos. Segundo, não sabemos o que já temos. E terceiro, e não sabemos participar do que Deus está fazendo. No versículo 16, Jesus termina dizendo: a que compararei? Está fazendo uma comparação. Esta geração são como crianças. E não no bom sentido. Não no bom sentido. Aqui se refere a crianças manhosas, tá? Birrentas, crianças chatas, para não usar rebeldes, tá? Porque queria deixar fora essa palavra. Jesus está dizendo que aquela geração é como crianças chatas, que não participa de nada, que não gosta de nada, que reclama de tudo. Versículo 16. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Versículo 17. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Esta geração não tem como agradá-los. Nós lhes tocamos flauta, mas não dançam. Aqueles judeus naquela época, eles faziam festas alegres, festas vibrantes, as rodas, as cirandas, e eles faziam isso, e está comparando aqui, porém eles faziam isso e as crianças, elas não gostavam, por isso que elas não dançavam. Então alguém teve uma ideia, peraí, em vez de tocar coisas alegres, nós vamos tocar... Alguém teve uma ideia de vamos tocar músicas de funeral. Cantamos um lamento, né? Vamos tocar músicas fúnebres, lamentações. Mas qual foi a surpresa? As crianças também não gostaram. Por isso, não se entristecem. Essa geração são como crianças. Se toca a flauta, não dançam. Se toca a lamentação, não pranteiam, não querem nada. Mas que gente, quantos de nós somos assim? Por exemplo, o marido convida a esposa para jantar. E ela diz que sim, né? Puxa, um convite é legal, vamos embora. Vamos comer uma carninha na churrascaria. Ah, na churrascaria não, sabe, carne, de noite, tá bom. Vamos no restaurante tal. Ah, lá não, porque a comida é... sei lá o quê. O que você acha de uma pizza? Ah, pizza, essa hora não é legal. Sem falar do peixe, né? Nem evitar peixe. Então, onde você quer jantar? Ah, qualquer lugar tá bom. Ainda bem que isso não acontece na vida de ninguém, tá? Nem na minha, tá? Aí vem a célula. Durante a semana. Ah, eu não vou na célula porque o líder não vem na minha casa. Ah, eu não vou naquela célula porque aquele líder não fala tão bem como o outro. Aí vem um líder que faz um jeito mais lento. Não gostei desse jeito porque é muito lento. Vem outro que faz rápido. Ah, esse cara é acelerado, eu não acompanho esse jeito. Faça reunião de oração. Ah, oração. Oração dá sono, a gente dorme. Então o que você quer? Ah, por enquanto eu vou ficar olhando.
Vou ficar em casa, ficar no sofá, no Face, na TV. Como se agrada a essa geração? Jesus está pedindo. Como se agrada a essa geração? Naquela época era assim. Não tinha todos os recursos, as distração que tem hoje. Imagina hoje. Como se agrada essa geração? Quem é que dá o estudo domingo que vem? É fulano. É o fulano. Não gosto, não vou. Versículo 18. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho e nem cerveja. E dizem o quê? Ele tem o quê? Ele tem demônio, esse cara. João Batista não ia na casa de ninguém, não perturbava ninguém, não pedia nada a ninguém, vestia-se de pele de camelo, não saía do deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, fazia jejuns, e os religiosos da época olharam para ele e disseram: esse tem demônios. Gente espiritual demais. Não gosta disso. O cara, quando é muito espiritual, tem coisa errada aí, né? Mas na vida dele, não. É todo espiritual, tudo certo. Versículo 19. Aí veio o Filho do Homem. Bom, Deus olhou para a humanidade e, como rejeitaram João Batista, eu vou mandar o meu filho para ser legal com todo mundo. Só que aí os mesmos caras, as mesmas pessoas que criticaram João Batista, olham para Jesus e dizem assim, versículo 19. Aí está um comilão, beberão, amigos de publicanos e pecadores. Esse é bom de farra. Esse é dos nossos. Não, não é dos nossos. Sabe mais? Esse aí gosta tanto de farra que faz a água virar vinho. Pensa num bagunceiro. Você conhece gente que não gosta de nada? Às vezes a gente esquece o quanto é privilegiado. Porque ao invés de olhar para o que Deus tem feito e participar do que Deus tem feito, a gente fica criticando porque a gente não entende o que Deus está fazendo. Gente murmuradora, ácida ou azeda, crítica ou até difamadora, né? Nunca vai saber o quanto é privilegiada. A gente tem que deixar Deus usar a nossa vida. Deixar usar a nossa vida. A sabedoria é comprovada pelas suas obras. Essa semana o Michel e a Mirella estiveram lá em casa e depois de jantar a gente ficou batendo papo e eles estavam falando dos seus sonhos do casamento. E aí eles, desde o começo, quando decidiram de casar, como vem acontecendo os fatos e certos fatos, muitos fatos, tanto dele como dela, puderam relatar que Deus esteve presente, que Deus fez. Né? Várias coisas assim que, gente, por Deus mesmo. Aí eu pude compartilhar para eles. Sabe que esses dias teve uma senhora no salão e ela me disse o seguinte: parece que só tem tu nessa cidade que corta cabelo. Passa aqui, tá cheio, passa de manhã, tá cheio, passa de tarde, tá cheio, passa, tá cheio. É Deus! Eu disse para ela, é Deus! A Mirella usou uma frase bem legal. Tá, eu quero que vocês gravem. Desculpa, eu não pedi licença para vocês dois falar, mas isso está no meu coração, né? A Mirella, nós estávamos conversando porque a gente vive no reino de Deus ocupado com as coisas de Deus. Daí ela disse o seguinte: a gente que cuida das coisas de Deus, Deus cuida da gente. E Deus cuida da gente muito melhor. Por isso que a gente é abençoado. Porque a gente se envolve com o reino de Deus. O reino de Deus é aqui. Começa aqui. Se você aceitou Jesus, o reino começa aqui. E Deus abençoa. Te envolve, dá uma chance, dá uma oportunidade para Deus. Te envolve com as coisas de Deus. E você vai ver Deus te abençoar.
nas horas que você precisa, nos teus sonhos, nos teus projetos, Deus vai te abençoar. A sabedoria, ela é comprovada pelas suas obras. O mesmo Jesus que disse, vão e digo a João Batista, os cegos veem, os surdos ouvem, os mancos andam, os mortos são ressuscitados. O mesmo Jesus agora está dizendo para nós aqui, cada um de nós, a sabedoria é comprovada pelas suas obras. Tem algum cego que vai ver através da sua vida? Você pode fazer com que algum surdo ouve? Pela sua vida, você acha que alguns mancos vão ser curados? Alguns mortos vão ser ressuscitados? Isso não quer dizer que você vai fazer um milagre, mas se você falar de Jesus, Jesus vai fazer esses milagres na vida dessas pessoas. Se você falar, você é o João Batista. A sabedoria é comprovada pelas suas obras. Quais são as suas obras? Reclamar menos. Ajudar mais, criticar menos, estender mais a mão, falar menos mal das pessoas, se apresentar como solução, deixar o conforto do sofá para se envolver com as coisas de Deus. Jesus disse que a sabedoria é justificada pelas suas obras, é o final do último versículo. Nesse 2014, desafio a cada um de vocês examinarem o que Deus pode fazer através das suas vidas, através da tua vida, para que vejam as vossas boas obras e vocês possam glorificar o Pai que está nos céus. Ok? Vamos curvar nossas cabeças. Feche seus olhos e eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, nós somos privilegiados. Lembremos ou não, reconheçamos ou não, estejamos passando por lutas ou momentos de tranquilidade. Nós somos privilegiados, porque sabemos o que procuramos. Procuramos é a Tua Palavra. É a Tua Palavra que nós queremos, porque Tua Palavra, ela é viva, ela é real, ela é eficaz. Nós sabemos o que temos, ó Senhor. Temos a graça do Senhor na nossa vida. Temos a graça do Teu Espírito em nós. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos muito privilegiados. Nós não queremos nos queixar. A Tua Palavra diz, em tudo dai graças. Nós somos privilegiados porque não estamos nesse mundo para criticar, para julgar, para acusar. Estamos aqui para fazer a diferença. Por isso, Senhor, dá-nos essa graça. Dá-nos essa graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém?